Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui, nós vamos começar aqui uma sequência de vídeos, tá? Para falar sobre incerteza de medição, tá bom? Se você ainda não é inscrito aí no canal, aproveita para se inscrever aí, ativa o sininho, tá? Para receber uma notificação quando sair vídeo novo por aqui. E deixa aí seus comentários, tá? Críticas, sugestões, são sempre muito bem-vindas, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vou chavear aqui para a tela, como sempre preparei aqui uma sequência de slides, né? Então vou utilizar esses dados aqui para mostrar para vocês aqui e falar um pouquinho sobre incerteza de medição, tá? O que são incertezas de medição, né? E como declarar as incertezas aí, tá bom? Então vamos começar, né? Então, uma pequena introdução, né? O que é uma medição, né? Uma medição nos diz sobre uma propriedade, né? De alguma coisa, de um objeto, né? De um mensurando, que a gente chama, né? Aquilo que está sendo medido é chamado de mensurando, né? Pode dizer o quão pesado é um objeto, o quão quente, o quanto tempo leva, né? Então uma medição é fruto, né, de uma tentativa, né, de quantificar, né, uma medida. Então ela quantifica, né, a medida dá um número a essa propriedade, né, desse objeto e sua incerteza também, tá? O objeto ou coisa sendo medida, né, nesse caso aqui da figura, esse bloco padrão aqui, ó, né, chamado de mensurando, tá bom, pessoal? Então, sempre o que está sendo medido aqui é o mensurando, esse aqui é o instrumento de medição, né? Então, isso aí, ó, né? A medida aí declarada no bloco aqui é 12,9 milímetros, ó, mas a pessoa está verificando aqui se realmente tem 12,9 milímetros aí, né? Pode ser que o instrumento tenha erro, né? Pode ser que a pessoa tenha aí dificuldade de fazer a medição, né? Tem o erro de paralaxe e tudo mais. Então, sempre vai ter uma incerteza, né, em relação ao valor real daquilo que está sendo medido, né? Em alguns exemplos aqui, né, de declarações de medição com incerteza, ó, por exemplo, o peso P de um objeto, 5,34, mais ou menos 0,01 gramas, ó, tá? O comprimento L aqui, né, ó, 20, mais ou menos 1 milésimo de metro aqui, né, 1 milímetro, por exemplo, né? A potência em watts aqui, né, igual a 600 mais ou menos 0,5 watt aqui, né? Ou a espessura, né, sendo medida em milímetros aí, ó, 2,5 milímetros de espessura, pode ter uma incerteza aí, né, de mais ou menos 0,01 milímetro, né? Então, é uma maneira de expressar uma grandeza que foi medida, né, mais ou menos, né, uma incerteza, ou seja, quantificando aí a nossa incerteza com relação à medição, né? E o que não é uma medição, né? Quando fazemos comparações, contagens, né, resultados de julgamentos, né? Então tem alguns processos, né, que não dá para ser chamado de medição, né? Eles parecem que são, mas não são, né? Então, por exemplo, comparar dois pedaços de barbante para ver qual que é o mais longo, né? Não é realmente uma medição, você não está medindo, né? Você está comparando, na verdade. Contar, né, normalmente não é visto como uma medição, né? O dinheiro não aumenta, né, pelo número de vezes que você conta ele, né? Sempre tem um ditado muito famoso em relação a isso. E mais uma confusão muito comum, né, que frequentemente um teste, né, não é uma medição, né? O teste normalmente leva a uma resposta sim ou não, ou um resultado de aprovado ou reprovado, né? Muitas vezes, né, resultados esses que são dados, né, em função de medições que são feitas, né? Que essas medições levam aí ao resultado do teste, mas o teste em si não é uma medição. A medição muitas vezes acontece, né, lá de forma implícita, né, durante o teste aí. Então são feitas medições, essas medições são imputadas aí em um sistema eletrônico, uma lógica, né, e essa lógica dá o resultado de falhou ou passou, né, de acordo com as medições, né? Mas nenhuma dessas condições aí são medições de fato, né? O que é um instrumento de medição, né? Como é que a gente faz as medições aí, né? Uma medição, né, nos diz uma propriedade de algum objeto que está sendo medido, né? Então, para fazer, né, essas medições, nós precisamos utilizar aí objetos, né, com escalas, né, ou com características capazes de nos dar, né, de quantificar, né, essas dimensões aí que nós estamos buscando medir, né? Então, os instrumentos pelos quais nós obtemos uma medição são chamados de instrumentos de medição, né?
A medida, né, ela vai dar um número à propriedade aí que a gente está medindo. Então, as medições são sempre feitas usando algum tipo, né, de instrumento, como régua, cronômetro, balança, termômetro, né, paquímetro, micrômetro, etc., né, trena, né, balança. Então, o resultado, né, de uma medição é normalmente dividido em duas partes, né, um número e uma unidade de medida. Então, esses instrumentos de medição, né, eles têm duas classificações aí com relação às suas características, né? Eles podem ter características estáticas e características dinâmicas também, né? Entender essas características aí, né, é muito crítico para o processo de seleção de um instrumento de medição que você vai escolher para fazer aí suas medições, né? As características que mostram o desempenho do instrumento são exatidão, precisão, resolução, sensibilidade, etc. Então essas são consideradas características estáticas aí. Elas permitem que os usuários selecionem o instrumento mais adequado para trabalhos de medição específicos, né? Mas as características dos instrumentos de medição, né, não vou me adentrar muito nesse tema aqui, mas elas se dividem basicamente em dois tipos de características. As estáticas, né, que o valor da variável medida muda lentamente, ou seja, é quase imperceptível para a pessoa que está realizando a medição, né, utilizar o instrumento. Ela descreve o desempenho do instrumento relacionado apenas às variáveis de entrada e saída de estado estacionário, né, ou seja, é aquilo que a variação não é percebida no curto prazo, que a gente chama, né? Então são destinados à descrição quantitativa das perfeições do instrumento e são bem apresentados nos manuais e datasheets do fabricante, né? Mas todos os instrumentos de medição também possuem características dinâmicas, né, que a gente chama, em que o valor da variável sendo medida, né, muda muito rápido. A resposta em função do tempo mostra o comportamento do sensor, do instrumento, no sistema, as mudanças na magnitude de interesse, né, observando a saída do sinal com o tempo. A resposta escalonada, né, ou chamada de step response, aí, é usada como um teste básico e para caracterizar o sistema, né? Então, a sensibilidade, né, embora ela nos dê, né, a velocidade de resposta, né, ela muitas vezes é confundida aí com uma característica dinâmica, né, mas não é, tá? Então, características dinâmicas são aquelas que mudam, né, em função do tempo aí num curto espaço de tempo, tá, entre uma medição e outra. Então, uma lista aqui, né, de características estáticas nós temos aqui, ó, é a acuracidade, resolução, né, a amplitude de medição do instrumento, a extensão, a precisão que ele tem, a tendência, né, se existe tendência ou não nos dados, linearidade, né, sensibilidade, ó, falando sobre isso, né, limiar de mobilidade, o valor esperado, o erro, né, e agora características dinâmicas, né, por exemplo, é a velocidade de resposta, né, tempo que leva para o instrumento fornecer uma resposta da medida, por exemplo, o erro dinâmico, né, o erro que acontece dinamicamente durante a medição ali, né, num curto espaço de tempo, né, o retardo de tempo, né, até que seja feita a leitura e a fidelidade aí daquilo que está sendo medido, né? Então, essas são algumas características, né? Eu não vou me alongar muito aqui, né? O assunto é muito interessante, muito rico, tá? Mas o objetivo aqui, na verdade, é dar um overview básico aqui, de introdutório, né? Para a gente falar lá na frente sobre incerteza de medição, né? Então, o instrumento de medição em si possui, né, variações aí que precisam ser levadas em conta, né? E tudo isso, né, nos traz a condição, né, de que mesmo com o instrumento mais preciso, né, você vai ter, queira ou não, uma incerteza de medição. E essa incerteza, né, ela quantifica a qualidade da medição, tá? Ela quantifica a dúvida, né, que existe sobre o resultado de qualquer leitura ou medição que estamos fazendo aqui, tá? Então você pode pensar que régua, relógio, termômetro, né, são bem construídos e devem ser confiáveis e dar respostas certas, né? Mas mesmo assim, tá, por melhor que seja o instrumento, mesmo o mais cuidadoso, né, para mais cuidadosa a medição, sempre tem uma margem de dúvida, tá? Na fala cotidiana, né, a incerteza de medição, né, é o equivalente a puxar e soltar, né? Então, um exemplo que a gente dá sempre aqui é um bastão, né, que pode ter 2 metros de comprimento, mais ou menos 1 centímetro, né? Porque não se sabe ao certo qual é o erro, né, que possui a medição
feita aí dessa forma, né? Como é que se expressa, né, uma incerteza de medição, né? Como sempre tem uma margem de dúvida, né, naquilo que a gente está medindo, né? A pergunta que tem que ser feita é qual que é o tamanho, né, dessa margem de dúvida e o quão ruim ela é, né? Então eu tenho aqui um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, ó, tá? Se você olhar bem aqui essas duas réguas, né, as graduações, né, que a gente chama de resolução, né, da régua amarela aqui, né, ela é menor do que a resolução da régua cor-de-rosa aqui, né? Tá medindo aqui um bastãozinho dourado, ó. Nota que com as duas réguas, né, na régua B aqui, né, eu tenho condições de ser um pouco mais preciso, né, na minha medição, né, ou ter um pouco mais de certeza com relação ao comprimento da barra aqui, devido à resolução da régua ser muito melhor, né. Nota que resolução, na verdade, né, é a menor divisão aqui na escala, né. Então, nota que aqui, né, eu tenho uma régua que mede em centímetros, né. Aqui, ela está dividida em 10 partes, o centímetro ainda está dividido em 10 partes, né. Então, eu tenho 1/10 aqui a mais, né, 1/10 aqui, divido o centímetro em 10 partes aqui, né. E tenho aqui a 10ª parte de centímetro, né, que é 1 milímetro aqui, e você consegue ter uma precisão muito maior, ó, tá? Muito maior. Então, aliás, a 1000ª parte no metro, né? E dessa forma, né, a resolução pode influenciar. Onde é que eu vou ter mais incerteza, né, com relação ao comprimento aqui do bastão? É nessa aqui, ó, né? Eu não sei se ele está mais próximo de 12, mais próximo de 13, né? Começa a pairar a dúvida, não tem graduação aqui no meio, ó, né? Então eu vou falar que isso aqui tem 12,5, mais ou menos 0,5 centímetros, né? Aqui, ó, né, eu sei que ele tem 12,5, né, mas a minha incerteza vai ser menor, né? Vai ser 0,5 milímetros aí, caso caia entre um traço e outro de milímetro aí, né? Caso coincida exatamente aí com um ponto na régua, né? Então, dois números, né, são realmente necessários para quantificar uma incerteza. Um é a largura, né, da margem ou intervalo, e o outro é o nível de confiança que afirma o quão certos estamos de que o valor verdadeiro está dentro dessa margem. Então, nota que, de novo, nós vamos cair aqui em uma condição que nós vamos precisar utilizar estatística, né? Então, dá para dizer que o comprimento aí da barrinha dourada, né, mede 12 centímetros, mais ou menos 0,5 centímetro, né, no nível de confiança de 95%, né? E aí isso aí pode ser escrito dessa forma aqui, ó, tá? É 12,5, né, o comprimento aqui é 12,5, olhando para essa régua aqui, por exemplo, né, utilizando a régua amarela. Lógico que com essa aqui, desculpe, a incerteza vai ser menor, né? Então vai ter 12,5 centímetros, mais ou menos meio centímetro, né? Com um nível de confiança de 95%. Nós vamos ver mais adiante aí, que nesse caso aqui a distribuição, né, de probabilidade a ser usada aqui para onde está, né, a dimensão real aqui, é a retangular, né? Pode estar em qualquer lugar aqui nesse intervalo aqui. Muitas vezes a triangular também é uma boa escolha, né? Então essa declaração aí diz que a gente tem, ó, 95% de certeza, né, de que o bastão tem entre 12 centímetros e 13 centímetros de comprimento, com uma incerteza de 0,5 centímetros aí, né, utilizando essa régua amarela aqui. Tá bom? Então isso aí é que é a incerteza de uma medição, tá? É importante, tá, não confundir incerteza com erro, né, e vice-versa, né? O erro, na verdade, né, ele é a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro da coisa que está sendo medida, né, ou mensurando, vamos chamar assim. Já a incerteza, né, ela quantifica a dúvida sobre o resultado da medição, tá? Então, eu só posso chamar de erro, né, quando eu tenho certeza, né, do valor verdadeiro do objeto sendo medido. Por exemplo, é um bloco padrão lá, né, tem o valor verdadeiro declarado lá, né, no certificado, né? Os blocos padrão servem para calibração, uma série de atividades, né? E essa incerteza, a incerteza já nos diz, né, com relação à dúvida, né, de uma medição que é feita utilizando um instrumento aí, tá bom? Então, sempre que possível,
né? Sempre que for possível, a gente tenta corrigir, né, quaisquer erros conhecidos, né? Por exemplo, aplicando correções de certificado de calibração, né? Muitas vezes você pega o certificado de calibração aí, por exemplo, de um paquímetro, você vê lá que as medidas precisam ter uma correção aí de 2 centésimos, por exemplo, né? Então, muitas vezes a calibração não acompanha o ajuste do instrumento, né? Então, você acaba tendo que fazer uma correção em toda a leitura que você faz naquele instrumento, né? Mas qualquer erro, né, cujo valor não conhecemos, é uma fonte de incerteza. Então é importante não confundir esses dois conceitos aí, tá bom, pessoal? Por que a incerteza de medição, né, ela é importante? Né? Você pode estar interessado, né, na incerteza de medição simplesmente porque deseja fazer medições de boa qualidade e entender os resultados, né? Mas existem outros motivos aí pelo qual, né, você pode estar interessado numa incerteza de medição, né? Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, a calibração, né, onde a incerteza de medição tem que ser relatada no certificado aí de calibração, né? Um teste, né, onde a incerteza da medição é necessária para determinar uma aprovação, reprovação, ou para atender, né, uma tolerância, onde você precisa saber a incerteza antes de decidir se a tolerância foi atendida, né? E você pode precisar ler e entender um certificado de calibração, uma especificação escrita para um teste de medição, por exemplo. Então, existem N maneiras aí, né? Você pode trabalhar no laboratório, né, que faz medições constantemente, aí precisa declarar, né, o valor da medição e a incerteza obtida, né? Fazer balanços de incerteza, nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então, tudo isso, né? Por isso o conceito de incerteza de medição é importante, né? Além do bom conhecimento da estatística por trás aí, né? Incerteza, né? Muitas são as fontes de incerteza, né? Então, muitas coisas aí podem prejudicar, né, uma medição. E essas falhas na medição, elas podem ser visíveis ou invisíveis. Você pode conseguir enxergar ou não enxergar elas, né? Como essas medições reais nunca são feitas em condições perfeitas, né, erros e incertezas podem vir de diferentes fontes, né? Então, vou falar sobre algumas delas aqui, ó, tá? Um instrumento de medição, por exemplo, né, os instrumentos de medição que podem sofrer erros, né, incluindo a tendência, que a gente chama, né, que é um erro sistemático em relação ao valor correto, né? Alterações devido a envelhecimento, desgaste, outros tipos de desvios, né? Baixa legibilidade, né, pode causar incerteza e erro na medição, ruído, né, para instrumentos elétricos, por exemplo, né? O ruído na tensão elétrica pode afetar aí alguns instrumentos elétricos, né? O próprio item sendo medido, tá, que pode não ser estável. Imagina tentar medir, né, o tamanho de um cubo de gelo numa sala quente, né? Então, ele nunca vai ter o mesmo tamanho, né? Então, é um exemplo bobo, né, mas ilustra o conceito, né, da variação, né, que existe, né, na estabilidade de um mensurando aí, né? Isso aí é chamado de estabilidade mensurando, tá? Ele nem sempre mantém a propriedade que você está medindo ali ao longo do tempo, né? O próprio processo de medição, né, o procedimento de medição, né, que pode ser difícil de fazer, né, por exemplo, medir o peso de animais pequenos, né, mais vivos, né, apresenta dificuldades particulares para fazer os sujeitos cooperarem aí, né? Então, imagina tentar pesar aí um animal rebelde aí, por exemplo, né, não vai parar quieto, né? Fazer com criança já é difícil, imagina com animais aí, né? Então, o próprio processo de medição pode ser difícil, né? Condição de iluminação, né? A maneira com que você precisa sujeitar, né, o mensurando para que possa efetuar a medição, né? As incertezas que são importadas, né, de meios externos, aí, por exemplo, a calibração do instrumento, né, ela tem uma incerteza e ela é incorporada à incerteza das medições que você faz, né? Mas só lembrando, né, que se você tiver incerteza devido à não calibração, né, isso é muito pior, né? Melhor você ter uma incerteza de calibração do que uma incerteza devido a não estar calibrado o instrumento aí, né? Mas todas elas vão ser importadas aí para as medições, nós vamos ver isso mais adiante também, tá? A própria habilidade do operador, né, que é a habilidade do sujeito que vai medir, né, o mensurando aí, uma pessoa pode ser melhor do que outra no trabalho delicado de preparar uma medição ou na leitura de detalhes finos a olho nu, né? Então, muitas vezes requer uma boa visão, né, um bom entendimento do uso do instrumento, né? Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, o uso de um cronômetro, né, depende do tempo de reação, né, da pessoa para apertar o start-stop lá, né?
Erros grosseiros são um assunto diferente e não devem ser contabilizados como incertezas. Então, alguns tipos de erro aí não podem ser contabilizados como incerteza, né? Por exemplo, derrubar lá o instrumento, né? E aí começar a fazer medições, né? Com um instrumento tendenciado aí já, né? Problemas de amostragem, né? Também são fontes de incerteza aí. As medições que você faz, elas têm que ser adequadamente representativas do processo que você está tentando avaliar, né? Se você quiser saber a temperatura na bancária de trabalho, por exemplo, não dá para medir com um termômetro colocado na parede perto de uma série de ar-condicionado, né? Ou então, né, se você estiver escolhendo a amostra de uma linha de produção para medição, não é bom pegar, né, as 10 primeiras feitas numa segunda-feira de manhã, aí, por exemplo, né, as primeiras peças do turno, né? Então, pode ser também relacionado a problemas de amostragem, a fonte de incerteza, né? E o ambiente, né? Principalmente temperatura, pressão do ar, umidade e muitas outras condições, né? Iluminação, né? Elas podem afetar o instrumento de medição ou o item que está sendo medido, tá? Então, por isso que muitos laboratórios aí têm controle, né, de todas essas características aí para que as medições sejam o mais uniformes possíveis aí, tá bom, pessoal? Então, essas são algumas fontes de incerteza, né? Os tipos gerais de incerteza, né? Os efeitos que dão origem à incerteza na medição, eles podem ser randômicos ou sistemáticos, né? Os randômicos, né, são aqueles onde repetir a medição dá um resultado aleatoriamente diferente, né? Se for assim, quanto mais medições você fizer, então tirar a média, a melhor estimativa você geralmente pode esperar obter, né? Então, para uma resposta para algo que é randômico é a estatística, né? Você tira uma média, desvio padrão, faz sucessivas leituras aí, né? E o efeito da randomização aí parece deixar de existir, né? E existem aqueles efeitos sistemáticos, né? Onde a mesma influência afeta o resultado para cada uma das medições repetidas, né? Mas pode ser que você não seja capaz de discernir, né? Então, nesse caso, você não aprende nada extra apenas repetindo as medições, porque todas as vezes que você repetir, o mesmo erro vai estar lá, né? Você vai achar que está fazendo a leitura correta, na verdade, um erro, né, sistemático, ele vai propagar em toda a medição que você fizer, né? Então, outros métodos são necessários para estimar incertezas devido a efeitos sistemáticos, né? Por exemplo, medições ou cálculos diferentes, né? Ou medição, né, de mensurandos aí com a dimensão, né, a ser medida conhecida, né? Então, muitas vezes é a única maneira de detectar erro sistemático aí, né? Nós vamos, né, necessariamente cair aqui no estudo, né, de incertezas, né, com relação a incertezas estatísticas aí, tá? Nós vamos necessariamente, né, nós vamos ter que utilizar, né, probabilidade, tá? Quando falamos de incerteza, né, nós vamos ter que apelar para a estatística aqui, né, para poder ter um pouco mais, né, de certeza, né, um pouco mais de confiança aí e diminuir a nossa incerteza, né, muitas vezes aí na determinação, né, do tipo, né, estatístico da incerteza, tá? Então, o espalhamento, né, de leituras, né, ou de valores, né, ou da probabilidade, vamos chamar assim, né, pode assumir diferentes formas, né, e a gente usa, né, as distribuições de probabilidades estatísticas aí para melhorar as nossas estimativas, ó, tá? Aqui eu vou mostrar rapidamente 3 delas, ó. A primeira delas aqui é a normal, né? Em um conjunto de leitura, né, muitas vezes, né, os valores têm mais probabilidade de cair perto da média, né? Nota que a curva é alta aqui, próxima à média zero, né? E vai caindo a probabilidade à medida que eu me afasto do centro aqui, né, da média. Isso aí é típico de uma distribuição normal gaussiana, né? A gente tem um vídeo aí no canal, né, sobre a distribuição normal, né, e histogramas, e de onde vem essa curva aqui, tá? Então, você vai poder ver esse tipo de distribuição aí, se examinar as alturas, por exemplo, né, de pessoas, né? A maioria das pessoas vai ter uma altura média aqui, né? E muitos poucos aqui provável de encontrar gente com 2,10, 2,2 metros de altura, e também muito pouco provável de achar pessoas muito baixas aqui, né? Então, vai ter um valor médio de altura aí para a população, né? É dessa forma aqui que ela se espalha, tá? Isso aqui é chamada de distribuição gaussiana aí, né? Uma outra distribuição também, né, que a gente ainda não explorou muito aqui no canal, mas ela existe, né, e está aqui, desenhada aqui no centro, são as distribuições, né, retangulares, né, também conhecidas como distribuições uniformes, né.
Diferente da normal, que a probabilidade varia, né? À medida que eu aproximo do centro, aqui ela aumenta e depois ela diminui, ó. Nota que a retangular ela tem a mesma probabilidade de acontecer em todo o intervalo aqui, né? Que a gente chama de intervalo de A, né? Então, a medida, por exemplo, que está sendo analisada aí, né? Medida, né? A grandeza que está sendo medida, ela pode cair em qualquer região aqui da curva, ó, tá? Dentro de um intervalo pré-determinado aí conhecido, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de distribuição retangular ou distribuição uniforme, né? E tem também a distribuição triangular, né? Ó, que ela sobe, né? A probabilidade vai subindo aqui à medida que eu me aproximo, né? De forma triangular aqui, ó, tá? Atinge um teto aqui de 1, né? E cai na medida que eu me afasto para cima aqui, tá? Da posição central da estatística aqui, tá? É conhecida como distribuição da falta de conhecimento, né? Porque é muito inocente achar, né, que a natureza se comporta de uma maneira tão linear assim, mas muitas vezes essa pode ser a nossa melhor estimativa, né? Então, ela é uma alternativa, né, distribuição retangular aqui por ser um pouco mais realista, né? Mas nota que a estatística, né, muitas vezes aí nos surpreende, né? Então, são alguns tipos de distribuições aí. Vamos discutir mais sobre essas distribuições e como usar elas, né, para determinar incertezas aí um pouco mais adiante, tá, pessoal? Como é que se calcula, né? Como é que se calcula a incerteza de medição, né? Então, existem 8 etapas, né? 8 principais etapas para avaliar a incerteza geral de uma medição, né? Então, a primeira delas é decidir o que você precisa descobrir a partir de suas medições, né? Decidir quais medições e cálculos reais são necessários para produzir o resultado final. Em seguida, você tem que executar as medições necessárias. Em terceiro lugar aqui, estimar a incerteza de cada quantidade de entrada que alimenta o resultado final, né? Expressar todas as incertezas em termos semelhantes, aí que a gente chama, tá? Decidir se os erros das quantidades de entrada são independentes uns dos outros, né? Se você acha que não, então alguns cálculos ou informações extras, né, são necessários, né? Ou seja, existe correlação aí, né, entre as fontes de incerteza. Calcular o resultado de sua medição, incluindo quaisquer correções conhecidas para as coisas, como calibração, né, repetibilidade, reproducibilidade, né, tudo entra aqui. Número 6, né, encontrar a incerteza padrão combinada de todos os aspectos individuais que adicionam incerteza aí nas suas medições, né. Expressar a incerteza em termos de um fator de cobertura, né, que nós vamos ver, que é a incerteza expandida aqui já, né, juntamente com o tamanho do intervalo de incerteza, e declarar o nível de confiança estatística aí, tá? E por último, anotar o resultado da medição e a incerteza e declarar como você obteve ambos, tá? E nós vamos dar uma olhada nisso aí um pouco mais para frente, tá? Para começar, né, dar o pontapé para o próximo vídeo aí, né? Nós vamos começar analisando aí, né, no próximo vídeo, quais são as componentes de incerteza, né? São agrupados, né, em duas categorias principais, né, de acordo com a abordagem ISO aí, dependendo da fonte dos dados e não do tipo de erro, tá? E cada componente é quantificado por um desvio padrão. Então essas categorias são as incertezas do tipo A, né, que são as incertezas componentes avaliadas por métodos estatísticos, né, e as incertezas do tipo B, tá, que são as componentes avaliadas por outros meios que não o método estatístico aqui do tipo A, né, ou em outros laboratórios, outras fontes aí de dados, né, catálogos, né, de fabricantes, tá bom? Dados históricos, tá? Tipo B é toda informação obtida que não por meio de métodos estatísticos, muito embora, né, essa interpretação nem sempre seja válida, né? Então, essa é uma maneira de interpretar essa classificação aí, né? E ela distingue, né, também informações provenientes de fontes locais, né, para o processo de medição, ou seja, você vai até o local onde a medição é feita e obtém dados, né, e informações de outras fontes, né, você pode ter informações aí declaradas, né, de outras fontes, e essas são as incertezas do tipo B, tá, que você vai obter aí de catálogos, né, vai estimar através das distribuições de probabilidade que a gente viu aí, né, nós vamos discutir isso com um pouco mais de detalhe aí mais adiante, tá. E no cálculo de incerteza final, né, não faz diferença, né, como os componentes são classificados, né, porque a diretriz ISO
trata as avaliações do tipo A e do tipo B da mesma maneira, tá bom, pessoal? Então, não vai mudar muito, né? O que vai mudar um pouco é o procedimento de cálculo da incerteza aqui, tá? E no próximo vídeo, tá bom? Vamos falar aqui sobre incertezas do tipo A, tá? Então, se você gostou do conteúdo aí, tá? Aproveita para deixar o seu joinha aí, tá? Deixa seus comentários com críticas, sugestões, são sempre muito bem-vindas, tá bom? Ativa o sininho aí, tá bom? E fica ligado aí pro próximo vídeo, tá? Nós vamos falar em como determinar incertezas, como calcular incertezas do tipo A, inclusive utilizando o Minitab aqui, tá bom, pessoal? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!